Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos à tela então com o índice Dow Jones no tempo gráfico agora de 4 horas, para a gente ter um pouco mais de direcionamento do preço. O preço está em uma forte tendência de alta, o ativo está em uma forte tendência, não fazendo ali os movimentos na qual a gente espera de retração para pegarmos as oportunidades compradoras. Nesses momentos, pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode perceber que por mais que esteja em uma tendência de alta, ainda o preço ainda está em um movimento bem tímido. Durante essa semana a gente não teve muita evolução do preço e na sexta-feira a gente deixa aqui esse lindo candle vendedor sinalizando uma possibilidade de movimento descendente, o início de um movimento descendente. Tá? No gráfico de 1 hora, se a gente coloca o IFR, ele apresenta regiões de sobrecompra. Então aqui, pessoal, como nós aguardávamos na semana passada, uma possibilidade de um rompimento de um fundo, geração de liquidez e mitigação em um ponto de interesse, um bloco de ordens, um Fair Value Gap. Não tivemos o fundo sendo rompido e, teoricamente, a gente continua com o fundo nesse mesmo nível, nessa mesma região. Tá? Então vamos considerar esse fundo aqui sendo o nosso fundo de referência e a perda dele sinaliza para a gente aqui o início de uma movimentação secundária, uma movimentação de correção da nossa tendência principal. Bom, já temos o nosso fundo definido e o nosso topo prévio, vamos marcar ele aqui agora. Acaba sendo o pavio aqui do candle de sexta-feira, ok? A nossa referência acaba sendo atualizada. Opa, agora... A nossa referência acaba sendo atualizada, então a gente deve esticar aqui a nossa ferramenta de prêmio e desconto, tá? Identificando as regiões. As nossas marcações permanecem na mesma região, no mesmo ponto. Aqui eu quero aumentar um pouquinho só para referenciar um pouco mais. Aqui a gente acaba esticando, né? Vamos utilizar ainda esses mesmos pontos, essas mesmas regiões de interesse. Com a mesma leitura da semana passada, pessoal. O primeiro aqui acaba dando para nós uma possibilidade de compra, mas eu gostaria de ser uma oportunidade de confirmação, não entraria no risco. E os demais logo abaixo já entraria mais no risco, tá? Aqui nós temos um ponto de liquidez, então só esticando e atualizando. Aqui o nosso topo acabou sendo captura de liquidez também, ele acaba induzindo, ele induz a venda com toda essa acumulação em uma região de extremidade, faz aqui um movimento forte na venda, né? 3 candles aqui vendedores, sinalizando a possibilidade de rompimento desse fundo. Muitas estratégias, muitos operadores já entram vendendo essa região e seu stop comprador aqui acima. Por isso que a gente percebe aqui, ó, esse pavio no candle após encontrar essa extremidade. Por quê? Ele encontra esses stops, faz o movimento da captura de stop e logo em seguida a venda agride essa movimentação. Por isso que a gente percebe essas movimentações aqui de pavio. Isso aqui acaba sendo até um padrão muito utilizado, que é o padrão 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3, formado por 3 candles, obviamente, e eles precisam ter aqui exatamente essa formaçãozinha aqui de chapeuzinho, tá? Então, uma sinalização, um rompimento desse candle aqui na abertura do próximo pregão, já teria expectativa de trazer o preço minimamente até essa região, que aqui nós temos um bloco de ordens, tá? Temos um bloco de ordens da nossa estrutura secundária. Então, a gente pode até deixar marcado ele aqui. Por conta dessa forte tendência que nós estamos seguindo aqui, apenas o movimento comprador, caso você queira efetuar uma venda, tá? Continuando aqui na seção da Ásia, seção da Europa, até a seção de Nova York, para chegar aqui abaixo, nesse bloco de ordens que nós acabamos de marcar, você pode estar efetuando essa venda, porém tenha ciência que é uma venda contra a tendência. Tá? Você tem que ter isso em mente. É uma venda contra a tendência, desculpa. E essa venda contra a tendência, você sabe que tem que ir protegendo com mais assiduidade, mais eficiência, tá? Vindo agora para o gráfico de 1 hora,
nós temos aqui, ó, a possibilidade desse movimento acontecer, tá? Até ali não tem muita amplitude, mas já dá para pegar um tradezinho, tá? É um trade bem interessante. Lá em cima, nós saímos com o candle deixando o padrão 1, 2, 3 também no gráfico de 1 hora já ativado, tá? Gerando ineficiência e deixando um bloco de ordens, então a gente pode marcar essa extremidade. Ele acaba deixando um bloco de ordens aqui bonito para a gente. E aqui um detalhe. O rompimento, vou até corrigir esse desenho aqui, que a gente muda os tempos gráficos, ele desconfigura bastante. Tá? Aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades. Possibilidade 1, o movimento continuar descendente, chegar aqui e dar continuidade. Tá? Então, vocês observam esse tipo de movimento, principalmente se o IFR chegar aqui em regiões de sobrecompra. A média de 200 está nessa região, as médias de 200 estão nessa região, então há uma grande probabilidade de ter uma defesa compradora neste ponto. Tá? Então, essa seria a primeira opção. Vou botar um 1 aqui só para a gente ter noção, tá? Ficar com essa informação para a gente. A segunda possibilidade seria o rompimento de fato do fundo. Aí ele teria que voltar aqui, ó, gerar liquidez, tocar nessas regiões, nos pontos de interesse aqui em cima, para depois dar um movimento vendedor. Mas precisa ter essa configuração, o rompimento do fundo, a geração de liquidez, antes desses pontos de interesse aqui. Ó, nós temos um bloco de ordens e uma ineficiência, um Fair Value Gap nessa região. Tá? Então é um ponto de interesse. Só que para validar esse ponto aqui, a gente precisa ter o rompimento do fundo. Enquanto não tem rompimento de fundo, não há validação de topo. Se tivermos o rompimento do fundo, aí nós temos a validação do topo. Aí a gente pode trabalhar com a possibilidade desse movimento aqui, né? O rompimento, a geração de liquidez, o toque, a continuidade do movimento vendedor, mitigando toda essa estrutura de alta que a gente teve aqui até o momento, ok? Então, precisa ter o rompimento do fundo para ter ali a geração de liquidez. E a geração de liquidez, né? Precisa ter o rompimento do fundo, a geração de liquidez para validar o ponto de interesse ali em cima. O rompimento do fundo valida o topo, mas para validar o ponto de interesse e termos uma possibilidade de operação nessa região, precisa ter geração de liquidez antes de chegar nessa região. Se não, essa região aqui acaba sendo apenas captura de liquidez. O preço pode romper e voltar reto. Se ele fazer essa configuração, não tem como entrar aqui nesse ponto. Ele precisa fazer aqui uma indução, tá? Uma indução de continuidade de alta para depois reverter a movimentação. Ok? Então, lembre-se bem disso nas análises aqui do Dow Jones para essa semana. Vamos aqui trazer nossa linha vertical para marcar o início da próxima semana. Aqui os desenhos a gente pode até alongar um pouco mais. Acredito que antes disso, lá embaixo, eu já nem vou utilizar mais aquele ponto lá, tá? Já não vale mais pra gente. Estamos com uma estrutura bem interessante. Uma nova estrutura, né? Vou atualizar para cá. O rompimento desse fundo quebra a estrutura e muda aqui para um cenário de baixa, tá? Então, vamos ficar atentos aqui a esse ponto. É só atualizar aqui os desenhos. Apagar porque tá feio esse desenho. E esse aqui seria para confirmação. O que é confirmação, pessoal? O ponto toca aqui, né? O preço chega nessa região, tá? Fazendo aqui formação de topos de fundos descendentes. Quando ele tocar nessa região, ele precisa romper um topinho anterior. Pode ser um topo secundário, tá? Uma movimentação micro, uma movimentação do dia. Aí ele faz o mesmo que precisa fazer aqui em cima. Ele tem que romper esse topo, deixando aqui um bloco de ordens, uma ineficiência, um ponto de interesse. Na volta, ele precisa gerar liquidez antes de tocar nessa região para poder validar ela numa continuidade. E isso seria
uma entrada por confirmação. A entrada no risco já é deixar uma ordem pendurada aqui no bloco de ordens e assim o preço toca, né, para a gente tentar pegar o respiro aqui da movimentação, né, o retorno dela, e a gente pega com um movimento um pouco mais agressivo, tá ok? Aqui, né, vou fazer o desenho da confirmação. Tá? Gerar liquidez antes de tocar no bloco de ordens após ter rompimento de um topo. E isso entrega para a gente o market shift, a mudança de mercado. Ok? Bom, na tela estamos com o euro USD no tempo gráfico de 1 hora. Na semana passada nós fizemos algumas marcações, inclusive deixamos aqui marcações secundárias de possibilidade da continuidade do movimento de alta, o que visualmente aqui a gente observa que foi um movimento eficiente, foi um movimento que deu continuidade da nossa leitura. Então, vamos fazer aqui as atualizações. Essa movimentação aqui secundária, ela deu um toquezinho, foi mitigada, mas não gostaria mais de utilizar ela. Tá? Gostaria de utilizar uma possibilidade de captura de liquidez abaixo dela em uma continuidade. Esse bloco de ordens sem eficiência já não vai mais fazer sentido para a gente. Aqui o movimento que nós aguardávamos que seria o rompimento dessa região, tá? Com esse desenho aqui, ó. O rompimento da região, a volta na movimentação aqui superior e a movimentação descendente, de certa forma foi cumprida, mas um pouco diferente daquilo que a gente esperava. Ele acabou vindo aqui nas regiões superiores, capturando liquidez e depois sim efetuando um movimento ali de baixa, tá? Então aqui a gente fica agora um pouco mais atento à movimentação. Lá abaixo, liquidez, tá? Vamos esticar nossa referência, vamos utilizar ela ainda. Aqui os movimentos dessas referências também, desses pontos de interesse. Aqui é apenas atualização gráfica, não temos muito o que atualizar aqui abaixo, né? O preço está trabalhando em região de prêmio, em região de interesse vendedor por de interesse vendedor para a movimentação primária, e na movimentação secundária a gente pode ainda trabalhar com movimentações compradoras, né? Trabalhando com o preço, trabalhando em uma região de desconto. Por que trabalhando em região de desconto? Bom, se a gente tirar aqui o zoom do gráfico, a gente percebe que estamos ainda dentro de uma estrutura macro. Essa estrutura macro, né, com sua referência de fundo e sua referência de topo, seus 50% aqui nessa região, e a gente tem o preço trabalhando em região de prêmio, onde seria interessante vender. Só que a expectativa da movimentação é a continuidade de alta. Tá? Então, a intenção é, de fato, romper aqui este topo com eficiência, com força. E ela apenas faz uma captura de liquidez e retorna a movimentação. Então, nessa movimentação e nesses momentos, a gente pode estar trabalhando com uma referência secundária para a continuidade de alta, que é essa referência que vem fazendo aqui, ó, topos e fundos, tá? Ascendentes. Pelo fato da gente estar dentro de uma estrutura principal, a gente obviamente não vai descartar e não vai desconsiderar essas regiões aqui inferiores. O mais interessante é que antes do rompimento aqui da região, antes da mitigação dessas regiões inferiores, tenha o rompimento aqui da extremidade de alta com intensidade. Aí sim, a gente acaba validando com mais eficiência essas regiões aqui abaixo. Se o preço continuar nessa movimentação assim, sem romper essa região e vir mitigando até aqui embaixo, essas regiões aqui, pessoal, a gente acabaria trabalhando apenas com entrada de confirmação. Não seria interessante aqui a entrada no risco. Tá? Por quê? Porque não houve o rompimento do topo com intenção, e se não há rompimento de topo, não há validação da região de fundo. O que nós estaríamos trabalhando aí? Uma possibilidade do preço continuar mitigando um pouco mais até aqui abaixo, tá? Desse bloco de ordens, por exemplo, capturando a liquidez aqui dessa região, e aí sim tendo a possibilidade de continuar o movimento de alta. Por quê? Porque aí ele não teria validado essa região, tá? Esse movimento aqui de alta. Para validar essa estrutura, ele precisa de romper aqui atrás, tá? Romper o topo com intenção, como eu já comentei várias vezes com vocês. Nessa situação, a gente pode trabalhar com movimentos secundários. Por que movimentos secundários? Nós tivemos aqui, trazendo aqui, dá um zoom in,
nós tivemos aqui essa região, este fundo, rompendo essa regiãozinha de topo. Tá? Então, ele acaba validando este fundo para nós, está gerando liquidez aqui, ó. Então, geração de liquidez e valida o bloco de ordens aqui abaixo. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essa movimentação secundária aqui no Euro USD. Tá? Pelo fato de a gente trabalhar com essa movimentação secundária aqui, antes da captura de liquidez, a gente também fica atento a uma possível captura de liquidez no próprio fundo aqui desse bloco de ordens, tá? Essa é uma movimentação que pode acontecer também. Tá? Então, a gente fica com essas duas referências. Aqui, o que pode estar balizando e confluindo com essa região? Tá? Nós temos a média de 200 lá no 4 horas, ó, que está nessa região aqui. Então, a gente pode ter um movimento vindo aqui, mitigando essa região e depois voltando à movimentação. Aí aqui a gente fica atento, tá? Atento à região aqui de extremidade, porque a gente está vendo que ele não está saindo daqui com tanta intensidade. Tá? Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer aqui nessa movimentação? O preço pode chegar e sentir defesa compradora nessa zona, voltar a trabalhar aqui em cima, mas não romper a região. Tá? Que a gente percebe, olha só, podemos considerar essa regiãozinha aqui como fundo. Então, o preço vai lá, faz o movimento de impulsão, aqui ó, gerou liquidez e veio trabalhar no bloco de ordens aqui. Ó. Tá? Então, ele mitigou esse bloco de ordens lá da extremidade. Quando ele mitiga o bloco de ordens, a intenção dele aqui agora é o quê? Vir capturar a liquidez interna da estrutura. Então, ele vai capturar a liquidez interna e possivelmente vai dar continuidade ao movimento. Só que essa movimentação aqui, pessoal, ó, ela não sai com uma intensidade tão abrupta e não gera nenhum bloco de ordens, nenhuma ineficiência. Então, muita atenção após o preço continuar a movimentação, ele encontrar essas liquidez aqui, tá? Possivelmente ele pode nem vir romper o topo. Fiquem atentos, tá? O movimento pode ficar manipulando essa região. Então, aqui seria uma movimentação na qual que você tem que ficar bem atento, porque o preço pode romper a extremidade, que seria a intenção da continuidade do movimento de alta, mas pode ficar trabalhando aqui nessa movimentação secundária dentro das estruturas aqui e depois sim mitigar, né, um pouco mais aqui a nossa estrutura que a gente já vem estudando desde a semana passada, tá? Então, o movimento comprador aqui, ele pode ter eficiência, porém a gente tem que ter atenção à continuidade da movimentação de alta, tá? O preço pode não querer buscar a liquidez externa e trabalhar apenas com liquidez interna. Bom, nossa linha horizontal para determinar aqui o início dessa próxima semana. Aqui a gente utiliza essa referência aqui, tá? Uma movimentação de possibilidade de compra. Eu vou ficar atento, eu vou arriscar uma compra aqui nessa região, pessoal, sinceramente. Aqui eu vou montar alguma posição, tá? É claro, né? Precisa ter aqui o preço tocando nessa região, capturando liquidez, vou entrar por validação. E depois que ele tocar nessa região, um próximo candle ali na ponta compradora me daria intenção de atuar na continuidade da movimentação. Então, o IFR está bem controlado, não tem muito o que a gente comentar pelo IFR. Média de 200 aqui nesse bloco de ordens do 4 horas, como a gente comentou, e numa hora dando sustentação no preço, tá? Dando continuidade aqui para a movimentação de alta. É o que não está deixando o preço cair aqui dessa região, a média de 200, ok? Então, essas são as atualizações para o Euro USD. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do nosso panorama de mercado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.